Muito legal, muito legal. Foi. Gente, recebendo hoje aqui dois seres humaninhos que eu admiro demais, né? Professor Carlos Enz, mestre Alexandre Timarama. Eu tenho tido a honra de convidar pessoas que eu admiro, que eu de alguma forma tenho alguma ligação, que acompanho o trabalho, ou que eu tenho curiosidade de conhecer, né? E esse podcast é justamente para gerar conteúdo dos nossos músicos, valorizar a nossa terra, as pessoas que trabalham, que produzem aqui, né? Durante o programa vai aparecer aqui para vocês um Pix. Eu estou procurando parceiros, porque esse é um projeto pessoal e eu tenho investido, né, dos meus recursos, mas eu acredito que vai funcionar, vai dar certo, porque não tem como juntar tanto talento, tantas pessoas boas, né? Meu desejo é sempre abençoar e de alguma forma trazer algum tipo de retribuição para os convidados, né? Então, se você tem acompanhado o nosso projeto, quer se tornar parceiro, manda um direct aí, entre em contato, tá bom? Já começamos aqui com música boa. Gente, prazer. Queria dar 2 minutinhos aí de abertura. Começar com o professor Alexandre Timarama, depois o professor Carlos. Professor. Olha, eu estou assim, muito feliz com a oportunidade. Já nos conhecemos na escola de música e para mim é uma alegria ver você ativo nessa senda, não é? De divulgar os valores da terra. E eu acho assim, um trabalho importante, realmente necessário. Acho que você está acertando em cheio e agradeço pela oportunidade e também estou assim honrado de estar ao lado de meu querido amigo aqui, Carlinhos. Isso. Eu acho que professor. Desculpa, cara. Não, tudo bem. E aí a gente vai conversando aqui, mas a princípio obrigado mesmo e eu passo aqui a palavra ao meu amigo. A gente, quando está diante assim, das pessoas que a gente ama de verdade assim, pelo trabalho, pela pessoa, né, como Alexandre, que a gente se encontra pouco, assim, mas toda vez que se encontra é uma coisa impressionante, assim, porque o Alexandre tem uma musicalidade muito grande, né? E aí a gente sente assim essa flui, né? A gente tocava numa banda que era Atimadais, que a gente se encontrava mais, né? Uhum. Que fazia música indiana. A né? Atimadais já era do Atimarama, era isso, professor? Já era? Bom, não era exatamente, eu tive até receio que isso acontecesse, né? Porque o Newton, que foi o criador da banda, que foi o mentor de todo... E como ele é do movimento Hare Krishna, nos conhecemos e ele me pediu ajuda, que ele é um amante de música fervoroso, assim. E então eu dei uma assistência para ele no início. Essa banda teve outras formações. Foi. Então ele começou com alguns meninos assim mais iniciantes na música e aos poucos ele foi fazendo amizade com pessoas que estavam ali mesmo no fogo da música, né, como o Carlinhos Enz e também outros, até mesmo o Alexandre Resch, que foi meu orientador de mestrado, né, que é contrabaixista, mas é um grande professor da escola de música. Conheço, sim. Conhece. E, enfim, ele foi juntando pessoas, o Fidja, o John Fidja, também percussionista. Né? Então a coisa começou a tomar uma consistência séria, não é? Foi. Ficou... Que a gente chegou até a fazer apresentações em João Pessoa, né? Lá no movimento Hare Krishna, lá em João Pessoa. Foi, exatamente. Né? Que é um movimento muito forte lá, né? Gravamos um disco. Foi no pelo Sérgio, Fink, né? Que o João Paulo Gugel, que era também cantor da banda, ele, Cássio Luiz, né? Tinha o Dudu Campos. E sempre aparecia música. O Dudu ficou com a gente Foi muito tempo, né? Gravou também. Aquela menina, como era Chuva, era Marina Chuva. Marina Chuva participou. Que era assim, a gente fazia uma música que tinha as músicas do movimento Hare Krishna, né? As músicas, os mantras, né? Belíssimas, assim. Então
era um conhecimento incrível, assim, para nós. Essa música aqui, professor, é sua composição, é isso? Kripa, Fala um pouquinho dessa música, essa melodia. Essa da abertura, não é? Sim, Então, sim. Kripa nasceu numa situação interessante, inusitada na escola de música, quando eu cursei com uma noca, a harmonia funcional era 6, não é? Então ele deu para a gente um caminho, um possível caminho harmônico. Você poderia, entende, mexer um pouquinho, mas dentro de certos critérios. E pediu que a gente fizesse uma composição ali com isso. Então, aí surgiu Kripa, não é? Kripa quer dizer compaixão. É um termo extraído do Bhagavad Gita, que a melodia, na verdade, tem a intenção de evocar, pelo menos foi uma tentativa, né? Esse sentimento compassivo que é tão importante assim no ser humano, né? Então, bela melodia. Uma bela melodia e ficou um casamento incrível, perfeito, né? aqui. Ele faz uma condução dos acordes aí, né? Então, e para flauta, até a gente estava falando antes que esse papel aqui, a partitura, tem hora que ela serve só como uma orientação assim, só para saber as cabeças da nota, mas a gente está fazendo tudo diferente assim, da interpretação, né? As notas são elas, porque aqui percebemos aqui que é muito mais o sentido, o tempo dele e o meu tempo na condução da música, né? Que às vezes o papel, às vezes da partitura, ele não chega nem aos perto, pés, né? Do que a gente está fazendo pela interpretação. Né? Normalmente você coloca algo próprio, né? Senão também vira um robô, né? Eu lembro que eu paguei uma disciplina na universidade, eu não vou lembrar o nome da professora, não. A professora, eu acho que ela é norte-americana e ela tá dando aula Heather, professora Heather. Isso. Então, ela dando aula de computação, e não lembro, rolou um bate-papo na aula e ela falou uma frase que eu nunca esqueci. É engraçado que tem coisas que alguns professores falam e fica para sempre. Ela falou assim: nós seres humanos não gostamos da perfeição, assim, tocar, por exemplo, se você coloca um metrônomo, um programa desses que você digita partitura, MuseScore, tal, e para tocar uma melodia, não fica humano, né? Não. Fica mecânico, acerta perfeitamente, mas aquilo é ofensivo pra gente, né? Porque você não se solta, né? Porque existe um tempo natural, né? Ela falou assim: a imperfeição faz parte da perfeição, assim. A imperfeição, né? Isso. Você desenha um quadro, um rosto, não vai estar igual, não vai ser perfeito, mas é belo. Se a gente tocar mecanicamente essa melodia, vai ficar feio, por exemplo, para um aluno iniciante que vai tocar uma música dessa, ele vai ler do jeito que está aí. Então a gente sente que não tem a expressão. Falta, né? Algo. Eu vou dizer um caso assim que é incrível, assim. Eu toquei 10 anos com o Lia de Itamaracá, sabe? Que ela para mim é minha mãe mesmo, né? Até agora fiz um show agora na abertura do São João aqui em Natal. Então, e ela tem uma coisa lá, o esposo dela é o caixista, né, que toca caixa da ciranda. Toda vez ele é um metrônomo. Ele é o centro da banda. É engraçado que já para os percussionistas essa concepção é o contrário. Ele precisa meio que respirar o metrônomo, internamente, porque ele é meio que um coração de uma banda, de um conjunto, né? Aí, isso prova não só no show. Quando a gente foi gravar, toda vez que a gente vai gravar uma ciranda com ela, que eu gravei o ano passado, uma música até que eu apresentei, né? Que é uma letra do meu irmão amigo Dácio Galvão, né? Ele é o metrônomo, porque não adianta botar o metrônomo. Nunca deu certo, porque ele segura, ele já tem tão automaticamente aquela batida da ciranda
que grava a percussão todinha para Araciranda, e ele é a base e é o metrônomo. E se tem alguma oscilação, é tudo natural. É incrível isso, porque já está incorporado, né? Não adianta, não vai faz dar certo. parte, né? Porque oscila, né? Mas esse oscilar, ele é musical, né? Agora, claro que o metrônomo, ele pra gente é... Então, assim, mas, por exemplo, o metrônomo, ele é bom pra gente treinar tecnicamente, né? Para depois, como um estudar mesmo, né? Tem coisas que precisa tecnicamente. Agora, claro que na linguagem popular, música popular, aí tem horas que não dá certo, não. Aí, por isso que eu digo, assim, que há uma afinidade muito grande, assim. Tem por quê? Porque também eu escuto muito ele, esse hábito de ouvir o outro, né? Sentir a pulsação do outro, né? A interpretação. Não me chamando de velho, professor, mas são muitos anos de experiência Isso, na música, né? E às vezes, isso lhe traz uma sensibilidade que precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada, né? Porque às vezes, até por exemplo, né? Às vezes a gente está tocando, e dependendo do lugar onde a gente está tocando, principalmente quando é em lugar aberto assim, né? Onde tem muita gente, seja num bar, aí tem hora que você não consegue, ainda mais agora, nesse tempo que a gente vive. Esse mundo que a gente vive hoje é de barulhos gerais, né? É barulho de celular quando você está tocando, barulho das pessoas falando alto. Então tem horas que eu estou tocando com um colega assim, seja em bar ou mesmo num espaço como a gente estava tocando lá no Zé Reieira, com Lia, tem hora que você, se você não tiver muito concentrado, você sai do tempo, e aí você tem os macetes e as coisas da experiência, que você dá aquele intervalo, aí você ajuda também o outro, né? Porque senão a banda vai para o espaço. Você dá aquela pausa. Você assim, atrasa para depois dar o mergulho, né, no tempo. Gente, tem sempre uma parte do programa aqui que a gente fala um pouquinho da história, né? Porque a gente sempre vê os bons músicos de Natal tocando muito bem no palco, na gravação, né, no áudio, mas às vezes a gente quer saber o que se passa na cabeça, um pouquinho da história, alguma coisa que não saiu no release e a gente quer conhecer. Então eu queria conversar com o professor Atimarama, resumir um pouquinho da sua história, essa sua relação, quando começou com a música, até chegar a esse ponto da universidade. O senhor é amigo do professor Eugênio, né, dos professores ali que minha formação, né, eu lhe conheci ali quando eu cheguei no técnico, entrei no técnico de violão eu acho que 2000. Os meninos brincam que eu sou um dinossauro da universidade. Nunca saí, né? Cheguei em 2006 na universidade. Estou até hoje, né? Estou concluindo. Estou fazendo meu TCC de monografia. Esses dias eu não pego nem no violão. Só faço ler e escrever. E assim, quando eu cheguei, conheci... A primeira vez que eu vi o professor Atimarama foi que eu entrei em uma sala enganada na universidade. Eu tinha acabado de chegar no técnico... Aí eu acho que eu não lembro que sala eu estava procurando. Só sei que eu entrei numa sala enganada, ele estava em aula com um aluno. Eu não lembro se o nome dele era Michael, Michael, alguma coisa assim. Michael. É Michael, na verdade. Michael, né? Michel, na verdade. Michel, pronto. Eu estava em aula com ele, né? E eu entrei, licença, eu vi o professor estava trabalhando ali. Não lembro se eu assisti um pouquinho da aula, não lembro. Só sei que foi o meu primeiro contato com o senhor ali, e isso eu estava trabalhando, não sei se é algo de bar com ele, alguma coisa assim. Sei que o Michel foi um ótimo aluno, mas ele teve um problema de tendinite. Ele estava no bacharelado e teve que abrir mão dessa carreira de músico. Ele se tornou acho que um militar bem sucedido, mas eu lembro bem dele, acho que deve ter sido realmente ele foi um aluno bem engraçado que ele me ajudou muito, assim, porque eu venho de uma realidade, assim, eu venho ali do Bom Pastor, não sei se o Carlinhos conhece ali do Bom Pastor, que é caminho para Felipe Camarão, né? Ali na rua Jerusalém, que a gente chama de Salgado, perto do Antigo Frigonate. Sim. Antigo Frigonate, perto da DVN Vidros. Certo. Eu moro naquela região ali, perto do Mangue. Né?
Ah, sim, para perto do mangue. já indo para Felipe Camarão, ali Fui criado pescando sururu, aratu. Quilômetro 6 ali, né? Que vai Isso. naquela... Então ali eu venho de uma realidade assim que... Do Curtume. Curtume, isso. J Mota, né? Isso. Eu venho de uma realidade assim que entre 10 jovens, né? 9 fizeram besteira, assim, dos 10 jovens que existiam na minha comunidade. As meninas engravidam muito jovens, né? Os jovens consomem droga muito cedo e eu venho da realidade, eu sempre fui meio certinho, assim, muito Caxias, né? Estudioso, esforçado. E eu tive uma oportunidade e me converti a Jesus Cristo, me tornei evangélico. E aí começou a me surgir o desejo de estudar. Só que na igreja não tinha estrutura, na minha região também, nem tinha condições de pagar. Aí comecei a trabalhar numa fábrica de luminárias. Acho que o salário na época era R$167, alguma coisa assim. Na época era muito dinheiro. 80, 70 reais era para pagar o estudo de violão. Eu me matriculei numa escola católica ali no centro da cidade, né? Mas mesmo assim, muito matuto, eu digo sempre isso, muito humilde, muito sem conhecer, não sabia nem o que era o Google. Falar, nada. E aí, com a professora Mara Rubio, ali na Santa Cecília, resolvi ingressar na universidade. E quando eu cheguei na universidade, assim, era um universo totalmente, sabe, uma criança assim deslumbrada com o ambiente, assim, era uma coisa absurda para mim, eu não sabia como me comportar ali, sabe? Né? E o Michel, ele teve um papel importante, porque na preparação para a prova tinha uma prova prática, né? Que é você, na época, hoje é tudo online, mas na época eu tinha que tocar para uma banca, a banca foi o professor Álvaro Barros e o professor Danilo Guanais. Eu tinha que tocar um trechinho, 8 compassos à primeira vista, tinha que tocar 2 obras, e aí eu toquei, passei por esse processo, mas tinha uma outra prova que era a parte de percepção, a parte de estruturação musical, e eu vinha de uma realidade que eu não tinha esse acesso a isso, nem estrutura. Então, do nada, o Michel estava na biblioteca estudando, e eu me aproximei, eu não sabia quem pedir ajuda, eu não tinha, então me aproximei dele naturalmente e disse, cara, você estuda aqui? Ele disse, estudo. Eu disse, cara, eu vou fazer a prova aqui, da segunda fase, vai cair isso aqui, eu não tenho noção, você pode me ajudar? Ele disse, claro, posso ajudar. E eu passei por causa dele, assim, na segunda prova. Do nada o cara me ajudou, não me conhecia, nem sabia quem era. Que história legal. E eu muito humilde, assim, porque eu nunca tive vergonha de perguntar, nem de pedir ajuda. Então, foi o primeiro cara que eu pedi ajuda ali. Do nada eu cheguei e tal. A gente de onde vem, a gente tem uma vontade de... Eu ainda tenho até hoje, assim, de sempre aprender, né? Mas esse cara aqui, quando eu conheci você, foi nos anos... Eu entrei na escola de música em 81. Você já era estudante lá, né? Rapaz, eu tô tentando lembrar a época que eu entrei lá, mas eu acho que eu entrei antes disso. Foi antes, né? Isso. Porque você estudou com Cadma, né? Estudei. Na época que eu entrei, eu tive aula ainda com Francisco Peregrino, que nem era como um monitor, ele é o esposo de Inês Bigode. Ah, sim. E ele estava dando aula como um monitor que auxiliava o Fidja, que era o professor... Foi professor do Eugênio, professor do Álvaro, professor do Danilo, professor da turma de violão. Depois eu estudei depois eu passei para o Fidja, né? Mas logo eu saí para uma outra história. Isso. Porque eu lembro, assim, que aquela escola de música era ali por trás do Palácio Esporte, né? Que tinha grandes professores, né? Os maiores professores do Nordeste, né? Que davam aula lá. Que era o Clóvis Pereira, Padre Jaime, né? Que era de harmonia. O Nino, né? Nino, que era o professor de canto, né? Nino Crime, né? Uma graça. Era. O Gerardo Parente, né? Pianista. Outra geração, outro universo. Uma geração incrível, incrível, cara. O Orceli Simões, Maviael, todos que vinham da escola que eles davam, vinha de Recife, né? E trouxe esses músicos todos
que eram grandes, né? E a gente, isso que você falou de ficar uma frase, assim, quando eu entrei na escola de música também, eu ganhei uma bolsa de estudo e foi um deslumbramento. Assim, o meu professor, o Óscio Simões, o pai do Sandro, né, o pai do Alexandre Johnson, ele me ensinava a falar mesmo, assim, porque quando eu ia falar, eu ainda cheguei a falar assim, estou muito satisfeito tá estudando aqui. Aí ele me corrigia, ele disse, satisfeito, rapaz. Aí pronto. E ainda mais assim, tinha aqueles professores daquela época, era uma geração deslumbrante, né? Porque tinha muito conhecimento, eu lembro que meu professor Ósseo, que ontem até faleceu, uma ex-diretora dessa época, que era de Jair Borges, né, que era pianista, que também fizeram um trabalho grande. E a gente, estudante, né, ali, se formou a orquestra jovem com Oswaldo D'Amore, também que tem uma camerata lá no NAC, né, que era mantido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tinha uns grupos, tinha o Madrigal, né, e tinha a camerata, e depois surgiu essa orquestra jovem, que eu também fiz parte, né. Aí quando eu ganhei uma bolsa de estudo, eu fui também para São Paulo, né, então daí mudei tudo, assim, porque a gente... Peraí, o senhor é natural daqui, mas Sou de morou Natal, morou 10 em São anos. Paulo. Ganhei uma bolsa de estudo, agora a gente... que eu sou igual a você, assim, tem a minha família... Mamãe só era empregada doméstica, ela trabalhava, ela criou muitas famílias. E a gente foi criado assim, era paralelo, né? Ou ia onde ela trabalhava, a gente também convivia, né? Que antigamente se misturava tudo. Então aí eu não tinha, tinha uma genuidade também, né? Porque era um meio diferente também, né? Você sabe, para estudar na escola de música, geralmente estudava era quem era filho de médicos, né? Filhos de engenheiros. Era um outro meio, né? Para mim, né? Era um Então, outro contexto outro social. contexto social. Eu não alcancei, assim, Não, quando eu cheguei na hoje já é uma universidade. realidade diferente, Não, quando eu cheguei, né? hoje a maioria dos Misturado. alunos de sopro são alunos do interior, Isso, projetos bonitos, forte, né? né? Forte demais. Então isso era um choque também, porque quando eu fui estudar em São Paulo, aí era o tempo todo assim, né? Eu não tive a orientação, eu só queria estudar música, né? Então minhas orientações eram muito loucas, porque eu aprendi a tocar uma flauta doce lá em Santo Reis, fiz uma bateria de lata e acompanhava os meninos nas batucadas ali. Então quando eu cheguei na escola de música, eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Eu disse, eu quero estudar música, né? Que o José Melquides... É isso que eu falei, a minha realidade. Eu cheguei, assim, muito... Eu acho que eu não tenho outra palavra para descrever. Muito matuto, assim, né? Porque e aí Muito o sem choque conhecimento grande, do né? contexto. Agora a Choque vontade cultural, maior, né? né? Também. Muito grande. É engraçado hoje, que né? na minha turma que eu entrei do técnico, entrou 7 pessoas, eu fui o único a me formar no Porque técnico. também O resto desistiu, ficou no caminho. Porque justamente, né? A música ela é muito desafiadora, né? Também. Porque ela é muito ampla, né? Ela abre caminhos para muita coisa. Aí eu tive que escolher. Eu fui estudar, mas eu acho que eu não estava bem resolvido. Eu tinha vontade de estudar, mas eu vivia tocando na noite, né? Aqui em Natal e lá em São Paulo. Então, sempre esses ensinos assim que eu tinha acadêmico, eu ficava sempre aquém, porque sempre tinha meninos que já eram predestinados à música erudita, né? Mas meu professor, o Sagar, né? Era um flautista primeiro da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que me deu essa bolsa, porque a gente foi com o grupo da Camerata, lá do NAC, com os alunos que foram para Brasília, e de lá eu conheci ele. Então, eu nunca, quando eu fiz meu primeiro estudo, aqui mesmo, quando eu tocava uma música, né, uma música barroca, quando eu descia, eu lembro que o Gerardo Parente chegou assim, ficou muito bom, mas você tem que fazer seguindo as normas do barroco. Não invente, não.
Era assim. Aí o tempo todo eu sempre fui seguido por isso. Aí eu cheguei lá em São Paulo para fazer o primeiro teste para flauta, aí o meu professor deu uma cacetada em mim assim. Esse estudo que você fez para flauta, se Chico Buarque ou Pixinguinha ouvisse, estava perfeito. Mas aqui para nós Era a sua veia popular era gritando, né? gritando, E aí não tinha escola para isso, né? Porque naquele tempo não era como hoje que você tem mais uma liberdade para Na verdade, é até aplaudido você misturar gêneros Isso, e Então, aí linguagens. meu professor, ele apostava em mim, queria me mandar para Porto Alegre para tocar na orquestra de lá. Eu disse, eu não tenho condições não, amigo. Ele dizia, né? Mas ele provocava. Eu conheci grandes maestros, como o Eleazar de Carvalho, né? Tinha uns concursos para jovens alunos que eu ia assistir lá em São Paulo, no Copan, que era uma sala. Que aí, meu amigo, aí meu professor dizia assim, ó, esse menino aí veio lá do Nordeste. Ele é lá de Natal e eu estou preparando. Aí o Eleazar, daquele jeito que ele era bem altivez, né? Dizia assim, quer dizer que você vai estudar mesmo? Aí eu ficava assim, meio assustado assim. Você tá com um grande professor, né? E era o tempo todo. Aí foi assim com Benito Rarez, que eu fui morar em Campinas, né? Que ele era maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas. Arrumava a sala para mim estudar, mas eu só vivia estudando também. Mas aí eu nunca pegava... Eu tocava, tinha um sentimento, mas aprendi, mas não, quando os meninos apareciam novo assim, os meninos só faltavam... Aí eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar de tanto estudar. E esse menino tão novo tocava assim, porque tinha Com naturalidade. para o estilo erudito, né? Deixa eu voltar aqui, professor. Eu perguntei a história dele e contei a minha. Eu faço essas coisas, viu? Me desculpa aí o anfitrião. O professor contar essa... Eu estou desfrutando disso. Estou feliz aqui. Algo que me chama a atenção, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado. O senhor tem uma linguagem muito peculiar no violão, assim. Na minha concepção, eu não vejo ninguém, né? Muita bemol 9, muita escala frígia, né? Tem uma linguagem muito peculiar, uma articulação muito peculiar. Não sei se tem a ver com sua fé, né? Mas eu acho que se entrelaça a sua música com sua fé. Eu sei pouquinho, assim, por alto da sua história, mas eu queria lhe ouvir essa sua relação, como é que o senhor chegou na universidade, né? Essa sua relação com a música desde o início. Aí. Me conta aí, professor, pra gente. Tá. Bom, eu vou tentar aqui sintetizar ao máximo. Normalmente, quando a gente inicia esse processo de busca por música, se faz alguns testes, né? Será que a flauta vai dar? Será que o violão vai dar? Então você fica testando aqui e ali, não, vou tentar o piano, vou tentar... Tem essas coisas, né? Você não fica exatamente muito certo no início se é aquele instrumento que será o seu companheiro. Isso. Agora comigo aconteceu algo meio que extraordinário, porque quando eu tinha entre 8 e 9 anos, aí eu vi um grupo de rapazes tocando violão, morava ali no Alecrim, na casa ali na Presidente Bandeira, na casa de meus avós, e os vizinhos se reuniam ali na calçada das casas, e eles sentavam, os muros eram baixinhos, muitas vezes eles sentavam no muro, né? Porque hoje já é difícil sentar no muro, porque tudo alto. Os muros são grátis. Mas eu vivi esse período, e quando eu vi aquele encontro feliz, todo mundo, tá, e o violão conduzindo aquela história toda, então eu fiquei tomado por um sentimento muito poderoso, muito forte, que dentro de mim gerou uma vontade assim irreversível de viver aquilo, né? Então eu decidi naquele momento que eu precisava daquilo, que eu queria aquilo lá. E um tio meu, percebendo minha admiração, meu interesse, disse, eu tenho um violão, vou trazer para você. Todo mundo tem um tio, um primo que tem um violão. Aí ele dizia que traria o violão, mas ele
sempre Esqueci. falhava comigo, né? E chegou um ponto que eu disse, não, você não trouxe hoje, foi a gota d'água, eu era menor, nunca tinha andado de ônibus, mas eu decidi ir buscar o violão, eu sabia mais ou menos, então pela primeira vez eu peguei um ônibus sozinho, sem dizer nada a ninguém. Quantos anos, professor? Eu acho que eu tinha aí em torno de, talvez, entre 9 e 10 anos, uma coisa assim, na época. Até na época podia, cabia. Hoje é difícil. E aí eu fui para... mas eu fui assim, meio que escondido. Eu peguei, fui para não levar Mirassol, uma surra, né? coisa assim, uma distância assim, e Tá. peguei o violão, um de Geórgia, estava sem uma corda, mas eu estava feliz da vida. Aí voltei, ele não acreditou. Ele não acreditou e também quase que eu levo umas... Cipuada. E aí eu comecei sozinho. Na verdade, meu professor foi um vinil do Dilermando Reis, que ele me deu depois. Né? Eu ficava tentando imitar o vizinho e ele vendo o meu esforço, entendeu? Eu vou trazer algo para você. E a gente, aquele sistema de você colocar agulha, ouvir, tá? E eu fui assim me encantando com a maneira do Dilermando. Ele se tornou, mesmo sem saber, meu guia, meu professor. Depois eu conheci pessoas importantes aqui, como Carlinhos Moreno, que era um atuante, né? Atuante, um violonista de destaque aqui em Natal. A gente criou um duo, tocamos algumas coisas no Teatro Alberto Maranhão, no Forte dos Ex-Magos. Tinha também um grupo de música, a gente chamava música regional, né? Porque essas bandas como Quinteto Violado, Banda de Pau e Corda, eles estavam bem assim, na moda, bem né? ativas na época. Então a gente criava uma banda aqui com pessoas muito interessantes e eu pude viver nesse ambiente. Como era o nome? Eu soube desse grupo. Depois regional. esse grupo gravou um disco que foi era Banda de Pau e Corda, você lembra disso? Aí o Vigder entrou também. Ah, sim, com o Sandro, né? Salatiel da percussão. Ele inventou um instrumento lá chamado Ave de Pau, né? Ah, foi aquela banda, né? Exatamente. Só que no momento que a gente estava se preparando para gravar Banda Imaginária, aí eu fui embora. Nesse momento eu fui embora para uma vida diferente, uma vida monástica. Aí eu passei... Eu achei que foi um choque na escola de música, assim. Foi o assunto... Do momento. Foi embora. Foi aquele músico e tal. Eu vivi um pouco nesse ambiente popular. Isso foi em que período da sua vida? Você tinha quantos anos quando o senhor decidiu entrar para a vida monástica? Eu deveria ter em torno de 20 anos, talvez isso. Já estava conquistando o nome como... Já. Eu tinha um espaço, né? Eu tinha um duo com o Eugênio, porque eu entrei na escola de música e o duo estava bem promissor. O Eugênio até hoje ele lembra meio assim... Desgostoso, né? Desgostoso, porque ele estava apostando no trabalho. Mas eu faria quantas vezes fosse necessário, porque isso trouxe para mim outra visão. Né? E, enfim, então eu passei 16 anos mais ou menos envolvido com a vida monástica. E aí eu precisei me retirar para cuidar da vida familiar e a única coisa que eu tinha em mente para viver era a música. Então eu disse, será que eu ainda... Mas durante essa vida monástica o senhor se envolveu com o violão ou não? Com a música? Sempre. Com a música, sim, mas eu não pude dar atenção ao violão. Eu tocava harmônio, que era um instrumento... É como uma sanfoninha, um instrumento, acho que inglês, mas é muito usado na Índia para meditação. Você tem um tecladinho e um fole. E também mridanga, que é um instrumento de percussão, muito parecido com a tabla, cartas, instrumentos específicos para o cultivo dos mantras, para o canto dos mantras Vaishnavas, que era a corrente filosófica que eu vivia. Aí o violão aparecia uma vez por ano, quando tinha um evento, eles sabiam que eu tocava, aí traziam um violão para mim, e aí eu fiz aquele arranjo de Sri Krishna Chaitanya, né? Mas era muito pouco. Aí depois eu tínhamos um restaurante vegetariano em Fortaleza, que era frequentado por muita gente, e um membro de uma orquestra de violões do Ceará, foi a primeira orquestra de violões do Ceará, formada pelo maestro Gleidson de Carvalho, não sei. Ele formou essa orquestra
E aí um dos componentes foi lá no restaurante. Era um médico, mas ele estava viajando e soube que eu tocava de alguma maneira, e me viu tocar ali, assim, informalmente, e disse: você quer ficar no meu lugar? Aí eu fui e tive essa experiência com a orquestra de violões do Ceará durante um período. Fizemos algumas apresentações e depois eu retornei em 98. Eu voltei para cá para iniciar minha vida familiar do zero e minha vida musical também. Porque eu tinha cursado 2 anos na faculdade junto com o Eugênio, com o Álvaro, com essa turma toda. E eu deixei a faculdade, deixei a escola de música, deixei o violão eu precisava viver uma experiência. Não foi repentino, porque eu estudei durante 2 anos, eu sabia o que eu ia enfrentar, eu deixei inclusive minha família, como o Carlinhos falou. Foi uma situação um tanto delicada, assim. Na escola até hoje muitos ficam meio que assustados com o que aconteceu, mas é isso, eu voltei e quando o senhor voltou, de que ponto acadêmico o senhor começou na universidade? Reingressou, era um bacharelado, era um técnico? Eu pedi para retomar meus estudos, fiz uma carta para o departamento, disse: olha, eu já estava atuando como professor ali professor, não é professor substituto, mas eles têm esses cursos para a comunidade, não é? Uhum. São os cursos de extensão. Sim. Então tem muitas aulas, fiz um projeto junto com o Zilmar, o professor Zilmar, que é diretor atual, foi diretor anteriormente também, foi na época que ele também estava entrando aqui e a gente trabalhou juntos um período na escola de música e dando aula. Então eu comecei, eu fui jubilado, obviamente, 16 anos fora, tinha abandonado. Então eles nem responderam minha carta. Eu disse: eu gostaria de continuar meu curso, terminar. Aí eu fiz... Eu estou um pouquinho atrasado aqui, uns 16 anos, mas eu acho que isso, né? Aí eu fiz vestibular de novo, aí fiz o bacharelado, que era um curso recente. Depois eu terminei a licenciatura, aí teve esse curso, fiz um curso... Então teve que recomeçar. Tudo de novo, do zero. Aí segui. Mas... 2006, quando eu cheguei, que o senhor já estava dando aula na universidade. Quando eu cheguei, o senhor já tinha reconquistado sua posição, né? Como professor, né? Eu não lembro, eu acho que sim. Era isso em 2006? Eu já estava atuando lá como professor. Eu não sei se já estava como substituto, professor substituto. Não lembro, mas... Tem essa história de quem anda de bicicleta... Aí não desaprende. Não desaprende. Mas eu não acreditava que isso fosse acontecer com o violão, porque eram tantos anos, e para você ingressar de novo num sistema, sabe, de música acadêmica, que é assim, cheio de rigor, né? Então não é tão simples. Mas Krishna foi muito bondoso e eu pude me recompor, digamos assim, e seguir minha carreira profissional com aquilo que eu sempre gostei de fazer. Né? Foi só uma pincelada. Eu nem parei, mas assim, eu acho que eu já contei isso em outros podcasts aqui, mas me faz lembrar muito a minha história, porque quando eu terminei o bacharelado, eu ingressei no técnico, fiz com o Álvaro, aí comecei o bacharel com o Álvaro no primeiro semestre. Álvaro foi fazer o doutorado, acho que no Rio, com o professor, o professor Danilo Guanage, né? Eles foram viajar, aí chegou o Ezequias, fez a prova, né? O professor Ezequias Lira, depois assiste o podcast 2, ele está aqui, fala um pouquinho da história dele. E aí eu ingressei com o Ezequias. Quando eu terminei o bacharelado, eu fiquei assim, em 2 caminhos assim, né? E agora, para onde eu vou, né? Então eu poderia continuar no mestrado, mas eu decidi trabalhar, decidi criar minha escola, ganhar um pouquinho de dinheiro, porque aí eu já estava com a digníssima, um bruguelinho e a mulher grávida. Eu digo, não, agora tem que ganhar dinheiro. Né? Então eu fiz uma escolha de trabalhar mais e estudar menos, mas... E pensando assim, de poxa, um dia, quem sabe fazer um mestrado. Eu tinha esse desejo de fazer um mestrado.
né? E abrir mão desse, isso foi em 2014, né? Os 2022. Se o senhor passou 16 anos e pôde retomar, eu acho que eu posso retomar o mestrado. Aí agora eu estou concluindo, esse semestre eu concluo a licenciatura, se Deus quiser. E aí, quem sabe, eu vou fazer um mestrado. Só que agora, já pensando em outra área, eu queria fazer um mestrado em performance, mas eu acabei de falar com o professor Ezequias, ele entregou se desabilitou, não pode mais ensinar no mestrado, eu acho que por opções, né? Eu queria fazer em performance, cara. Queria fazer em performance, mas provavelmente vou tentar em educação, porque agora eu estou ensinando a crianças, né? E eu estou num outro universo. Professor, eu queria lhe ouvir tocando, já que o senhor trouxe um instrumento, né? Vamos, pode tocar pra gente um pouquinho? É claro, claro, citar. Citar. Deixa eu dar uma afinadinha, porque ele tem algumas cordas a mais que o violão. São 20 cordas aqui. Só, né? Eu já não dou conta de 6, Carlinhos. É um instrumento temperado, né, professor? É temperado? Tem não, comas? mas ele, tem você comas? pode... Tem comas aí? Aqui você faz as comas, né? Galera, o guerreiro da edição aí, deixa esse bate-papo aqui dos comas aí na edição. Tá rolando. Essa posição não é mais... Tem alguma obra específica que o senhor toca? Alguma composição, algo assim? O sistema de música hindustani, música indiana, um sistema é muito conhecido como ragas. Ragas são estruturas melódicas, como os modos gregos, né? Lídio, solídio. Só que é uma quantidade bem maior. E as ragas, essas estruturas melódicas, elas estão intimamente relacionadas aos humores internos nossos. Por exemplo, se você quer viver o humor do herói, sentir-se um herói. Existe um modo... Então existe um modo específico, uma combinação, uma estrutura melódica, que quando você escuta, você pode experimentar o sentimento de ser um herói. Entende? Entendi. Digamos, tem vários tipos de ragas, tantos quantos humores possamos experimentar e viver com eles. Então, quando você vai assistir, por exemplo, um recital, um concerto de música clássica indiana, então o nome da raga é divulgado no programa, e as pessoas, quando vão, elas vão preparadas, entende, para experimentar um determinado... aquele sentimento que vai ser exposto musicalmente. Agora, isso é um instrumento projetado por sábios. É um instrumento que tem uma relação intensa com espiritualidade. Só para você ter uma ideia, existe um tipo de raga que se destina a apaziguar a mente dos animais. Isso porque, mais ou menos no cair, assim, quando a noite está chegando, então muitos animais ficam temerosos por conta dos predadores. Eles ficam ansiosos. Então, um sábio elaborou uma raga específica para ser tocada nesse momento. E o propósito é apaziguar, tranquilizar a mente desses animais que ficam nervosos, ansiosos, por conta da possibilidade de serem capturados e tornarem-se presas dos predadores. Entende? Então, que interessante. Imagina que se há uma preocupação tão intensa com os animais, não é? com a vida dos animais, para que eles fiquem bem, imagine o que eles produzem para o benefício humano. Não é? Então é um tipo de música muito rica, que eu realmente gostaria de estudar. Eu conheci alguns músicos importantes, como o Indrajit Banerjee, o Bhattacharya, que são atuantes, são concertistas que viajam pelo mundo e nasceram na Índia com isso, né?
Mas assim, eu mesmo não tive muito tempo eu utilizo o sitar para tocar alguns mantras para minha própria prática devocional, como digamos, devoto de Krishna. Então a gente toca. Carlinhos, a gente já tocou alguns mantras bem legais. Eu não sei se A gente lembraria. pode fazer aquele. Esse eu acho mais interessante fazer no violão. Ah, então tá bom. Então A gente fazia o Hare Krishna. Tá assim, Não faz- complica a vida do professor. O negócio tem 20 cordas, irmão. O Hare Krishna seria. A afinação tá Que pouquinho isso, delicada, mas... mas Gente, isso é na hora aqui. O fiz aqui negócio... um projeto de nível mais é ou alto. menos esse instrumento. Acredito que é um projeto de um pouco mais de 350 anos, essa estrutura aqui, esse modelo. Sitar significa 3 cordas, porque originalmente era um instrumento com 3 cordas, mas com o passar do tempo, tá, as 3 Se transformaram se em 20. transformaram em 20. Né? Eu tenho aqui... É de origem indiana, é isso, professor? Tem 11 cordas, na verdade são 13 cordas aqui embaixo, que vibram por simpatia, e essas 7 aqui em cima, tá? As principais cordas melódicas seriam as primeiras, né? Essa aqui que é a principal, onde você... A música indiana é assim, fortemente melódica, diferente do sistema harmônico que a gente tem aqui de blocos, de acordes. Não é que não exista harmonia, existe, mas dentro de um contexto bem diferente, certo? E aqui, como você disse, aqui eu tenho a facilidade para incluir os intervalos menores que o semitom, que a gente trabalha... Mas tem a gente chama de subtonar, mas não é subtonar, faz parte do sistema melódico ter como é que eu vou explicar? Para quem está nos assistindo aqui, é o dó meio sustenido, o ré meio bemol, porque encaixou agora a flauta, né? Isso, Eu até mas toca uma nota aí é como se fosse um bend, eu não sei como é que se chama, que você vibra. Eu tenho aqui o dó. E vibre. Agora eu posso, a vibração nesse instrumento, diferente daquela vibração horizontal que a gente faz no violão. A vibração aqui. Então, e no momento que o senhor faz essa vibração, a nota, a frequência muda, né? Muda. E muda muito pouco, mas muda. Como é que se chama isso? É comas mesmo ou não? Tem um termo, quando você altera um pouquinho para cima ou para baixo, né?
A gente conhece muito o termo melismas na música vocal, Vocal, né? isso. Quando você... Mas na música... Tem um termo, mas é como se fosse um melisma, né? Mas agora não está vindo esse termo de como você altera, entende, digamos, a afinação, entende, para mais ou para menos, de uma nota específica. O sistema, por exemplo, das notas musicais que conhecemos, Dó, Ré, Mi, Fá, é idêntico, que é um tipo de raga. Lá as notas são conhecidas com outros nomes. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, que seria as notas da escala diatônica que a gente conhece, que é um tipo de raga hindu. E aí você pode fazer ajustes tanto no sentido ascendente como descendente, e esses ajustes eles também não são aleatórios, eles são pensados e eles são muito apreciados quando tocado com exatidão, com precisão, com intenção clara, entende? Então, tanto que a audiência, quando você ouve um concertista assim renomado tocando, ele faz certos intervalos aqui que provoca suspiros na audiência, sabe, de como ele conseguiu, né? Você projetar Porque é muito subjetivo, tipo assim, não tem uma casinha aqui, meu amigo, que você vem até aqui e dá certo, não. Eles é controlam totalmente... isso com força. Isso aqui, ô Alexandre, como é que chama isso aqui que ele... São trastes curvos mesmo. Para ter essa flexibilidade. E por isso você tem todo esse espaço aqui para... Você pode levar a corda até aqui. Tá? Certo. Nossa, é muito característico, né? É muito característico. E Alexandre, e é interessante, ele usa aqui tipo... estou achando ótimo esse arame aí. Isso aqui é chamado Misrab. Tá. Que é um... Eu não vou nem tentar pronunciar, que é para não passar vergonha. É interessante, né? Mas, professor, obrigado pela experimentação. Assim, de frente, assim, né? Vamos guardar para a gente ir para uma nova fase aqui do nosso... Tá bom. Enfim, vai rolar o café aqui do mestre. Aqui. Eu acho assim que o mais legal, assim, que eu acho que quando eu comecei, como eu falei antes, eu já... Foi uma base muito boa, né, na escola de música. E o mais importante, assim, é que primeiro a gente aprendeu que a gente busca muito conhecimento toda hora, né? Porque até desenvolver uma atividade musical é muito desafiadora, né? O tempo todo. Depois de uma pandemia, né, como ficou, então a gente está sempre se reinventando mesmo, né? Porque a gente é muito... Além de cobrar de si mesmo, né? Que a gente sempre está se aprimorando, mas esse meio da música, né? Que a gente trabalha, ele exige muito da gente. Porque as pessoas não têm ideia, né? O investimento que a gente faz, né? De muito... Principalmente muitos livros, principalmente tempo, né? Investe tempo, sabe? né? Tempo, equipamento. Então, eu te digo assim, e eu me acho assim uma figura, eu acho que todos nós. Eu durmo tarde. Né? Eu fico elétrico, assim. Ontem ele me ligou, a gente não conseguiu se falar. Toda vez que ele me ligava, eu estava ocupado. Na outra que ele ligou, eu estava dando um cochilinho, assim, à noite ainda, né? Dando um cochilo para voltar de novo, né? Mas eu, assim, tô agora... tô com uma possibilidade, tendo coragem. Eu vi que ele fez o mestrado, o Alexandre Timarama, na época a gente tocava, né, na banda, né? Que foi uma correria danada, né? Juntando a escola, que dava aula, e eu estou sendo cortejado pelo Augustinho, né? Professor Augustinho, para fazer o mestrado. E eu estou muito... Professor Augustinho de História? De Antropologia, né? Lá da universidade, né? O professor, né?
que é também de música, né? Tudo. E aí ele vai ser meu orientador, né? Então eu estou assim, muito com vontade. Eu tenho um pouco de medo também, né? Um pouco... Eu fui até alunos ouvinte lá na Paraíba. Era eu, Fítia, tinha uma turma que ia para lá, né? E você falando assim também de violão, porque eu trabalhei, esse ano eu me afastei, né? Lá de Felipe Camarão. Mas eu sempre fui muito de dar aula nas comunidades, né? Que foi um meio que eu também descobri com a música para mim não... Porque só tocar já era difícil, né? E agora, você tocar na noite, nunca compensa, assim. Às vezes você trabalha, se você está começando, e às vezes aquele dinheiro ajuda, né? Como eu fiz. Agora eu toco na noite porque gosto, né? Não é nem atrativo financeiro. Mas o que me manteve mais foi dando aula em projetos sociais, que eu fiquei quase 18 anos lá em Felipe Camarão, né? No projeto Conexão Felipe Camarão. Professor, deixa eu abrir um parênteses aí. Fala um pouquinho mais desse projeto, porque eu tenho alguns sonhos, né? Como diz o funk lá, Sim. carioca. Sim. Eu quero ser feliz na favela onde eu nasci, né? Voltar lá na minha comunidade e quem sabe no dia que eu tiver recurso, Deus sabe, eu quero criar um projeto social, mas é difícil, né? Porque sempre precisa de recurso. Fala um pouquinho mais desse projeto. Eu fui convidado pela coordenadora, né? Que aí ela sempre foi patrocinado por empresa, por lei de incentivo, né? Sempre teve. Assim, o primeiro patrocinador do projeto foi a Petrobras, né? Depois veio o BNDES. Todo ano aí tem agora as empresas estaduais, né? Como a Cosern, né? Que a Neoenergia que hoje patrocina, junto com a lei Câmara Cascudo, né? Então, porque senão não inviabiliza mesmo, né? Até agora, a gente está vendo depois de uma pandemia dessa, e numa roxa econômica que a gente está vivendo, a gente tem colegas que tem escolas que está sendo difícil, porque as pessoas estão com dificuldade de ter dinheiro para pagar. Ou quando não for, tem que ser por lei de incentivo, porque lá você não paga, né? Mas, mesmo em escolas, as pessoas não têm dificuldade de novo, a gente teve uns anos aí, há uns 15 anos atrás, música era uma atividade meio supérflua, né? E agora voltou de novo, porque você tem que escolher. Hoje, assim, o custo de vida está tão alto, né, Alexandre? Que a gente que é professor, tudo bem que a gente é professor de pública, né? De escolas públicas. Rede pública de ensino. Mas, assim, particular, seja, né, se não for por lei, tá muito difícil de segurar, porque a gente tá vendo assim as pessoas... O meu caso da minha escola, né? O meu caso, a minha escola foi bem sucedida por 5 anos, porque eu cheguei a ter 12 funcionários, né? E 300 alunos. Né? Era uma equipe gigantesca. E um trabalho num prédio gigantesco, com 6 salas. Mas insustentável, assim, né? Insustentável. A carga de impostos e Isso de mesmo. cobrança é tão gigantesca e o meio não valoriza. Não. Infelizmente, né? Se você... Engraçado, recentemente, só para fazer um comparativo, recentemente um rapaz me ligou, recentemente, assim, faz alguns meses, me ligou e disse assim, rapaz, você ensina, que legal, cara. Eu moro aqui em São Gonçalo do Amarante. Eu digo, não, eu também moro em São Gonçalo, só que eu moro ali perto do Maria Alice e o cara mora Sim, lá sim. para dentro de São Gonçalo, ali, né, descendo aquela Certo. avenida do lado nordestão. E o cara, você não quer vir aqui dar aula pro meu filho, não sei o quê? Eu digo, não, eu vou, tal. Tá, mas quanto é que você cobra? Eu digo, cara, pra mim aí, como é próximo, olha, o que você vai me pagar é a mensalidade, que seria, eu cobro R$200 pra ir na tua casa, mas você tem que me ajudar com combustível. Então eu vou calcular aqui
a distância e 250. você acrescenta aí e tal. Então vamos botar, sei lá, 250, 300 reais. Ô, rapaz, mas tem um rapaz aqui que cobra 50 reais. Eu digo, não, então faz com ele, Menor, cara. mais perto. Né? Fica à Então, vontade, né? vai lá e faz com o cara, pô. Vai lá e É, ajuda teu filho Que não aí, tá? entende, né? Faz a mínima ideia. Eu digo, imagina. Então, assim, o grau... Eu tô dizendo isso para fazer um comparativo do grau de valorização que o músico tem. É uma coisa gigantesca. Então, é engraçado que todo músico, praticamente todo músico que veio aqui, teve uma briga familiar para poder assumir, Pra para ser. poder, Com né? certeza, faz parte. Ou você é muito apaixonado e aquilo arde dentro de você e você briga com todo mundo para poder se estabelecer como Cancela músico, casamento. ou não vai rolar. A minha esposa, eu pedi a minha esposa em casamento, né, para casar com minha esposa, minha sogra, com um violão, né? Eu peguei um violão, levantei, disse, ó, dona Elza, eu quero casar com sua filha, mas eu vou lhe avisando que eu vou sustentá-la com esse instrumento aqui. Se a senhora quiser, esse é o momento, É agora. a oportunidade de dizer não. E ela disse sim, né? Depois gerou várias críticas, mas hoje ela dorme com o Senhor, tá no céu, mas minha esposa depois vai puxar a orelha, falando mal da minha mãe, né? Mas ela fez algumas críticas, porque teve uma fase que eu perdi a minha mãe faleceu com câncer, né? Acho isso meados de 2007, e eu era agente comunitário de saúde num posto de saúde ali no Monte Líbano, no Bom Pastor. Sim. O agente de saúde hoje ganha razoavelmente bem. É, isso mesmo. E ganhou mais alguma estabilidade. Então eu fiquei entre a paixão de fazer música e um emprego estável ali pro resto da vida. Que geralmente a gente faz isso, né? Nós. E aí eu cheguei pra mim, nesse período, 3 meses de casado, e disse, filha, eu tô querendo assumir a minha profissão, agora de vez. Agora E aí? vai valer. E ela disse, tem problema, aquele amor recente, não sei Perfeito. se hoje ela faria, mas aquele amor... Geralmente acontece rupturas mesmo, né? E aquele amor recente, ela disse, filho, o que você decidir, tamo junto. Eu disse, tá bom. Perfeito. Fui lá na direção, pedi desligamento, fiz todo o trâmite Uma burocrático. coragem danada. E assumi a profissão. Então, se não for assim, se você não amar, não me arrependo, eu sou extremamente realizado no que eu faço, mas hoje só chutando e cabeceando, a não ser que você passe num concurso, ganhe alguma estabilidade. Sim. Mas hoje eu dou aula em 2 escolas, tenho cerca de 20 alunos particulares, hoje todos online. Aí estou com esse projeto aqui, fazendo um TCC. Esses dias eu fiz um trabalho de arranjos para um pai de um dos alunos e a gente vai se reinventando. Se reinventando, mesmo, e sobrevivendo. Verdade, Então, assim, até essa questão, professor, o senhor tem noção que o senhor tem um nome, Natal, o senhor conquistou um nome. O senhor sabe disso? Sei. Às vezes eu nunca me dei conta, não. Até eu sempre falo muito disso, né? Porque eu sou muito verdadeiro. Voltei a fazer terapia, né? Eu sempre fiz. E agora eu voltei porque, assim, eu sinto que já sempre foi lidar com música realmente num país que tem uma dificuldade muito grande, né, de entender como prioridade educacional, né, que é algo que para outros países é fundamental, né, para a formação de um ser humano, e a gente não tem isso muito claro, tanto é que você vê muitos mestres, grandes mestres assim, que morrem esquecidos, e a gente, porque a gente foi mesmo, é uma escolha. Então eu sou da banda sinfônica, né, da cidade de Natal, desde desse período que, quando o Alexandre ele se afastou da escola de música, e foi criado também a orquestra jovem, tinha o madrigal, né, da universidade, e tinha a banda sinfônica, que era primeiro nasceu na universidade,
no NAC com os professores, né? Que eram os professores da escola de música. Todos aí formaram uma banda sinfônica de alunos e professores. Aí era com Oscar, Maviael, Ronaldo Lima, de clarinete, todos, né? Regina Lima, de sopro, né? Todos. E depois ela foi para a banda sinfônica. Então é o que me garantiu. Agora, quando a gente percebe que aquilo que você falou, né? Todos nós enfrentamos dentro de casa já essa coisa. Você vai. Eu lembro quando eu comecei a tocar na noite, eu tinha um padrasto que ele dizia: "Quando é que você vai, vagabundo, né?" Porque Ele falava expressivamente assim. Falava isso, né? E aí eu já começava a ganhar uns troquinhos. Eu tocava com Pedro Mendes, né? Isso logo no início, que ele lançou aquele LP, né? Esquina do Continente, que foi um auge, assim. E eu gravei naquele disco. Então aí comecei a aparecer nos festivais da universidade, né? Festival de poesia, que tinha todo aquele pessoal, né? Carlinhos Moreno, era aquela menina cantora Raquel Grossman, né? Toda aquela turma, né? Cadma. Aí eu lembro que eu ouvia isso. Então assim, mas eu disse, eu vou trabalhar, né? E aí eu voltava, já começava a ajudar a mamãe. E agora só que a gente tinha que obedecer a mamãe, né? Porque se na nossa cabeça eu já começava a deslumbrar que eu ia ajudar ela, né? Porque assim ganhar na semana, né? Ali uns R$ 50 toda semana dava para comprar numa feirinha. Mas aí ela tinha um medo, né? E tinha essa relação com meu padrasto, que andava até com uma faca assim. Se a gente fosse para cima, ele fazia uma besteira, né? Então a gente enfrenta. Aí depois você vai ver, quando a gente vai se profissionalizando, vai estudando, que continua, cara. Eu vejo isso hoje, né? Hoje a dificuldade que a gente tem é mesmo que a gente alcançou. Aí eu não tinha essa consciência do profissional que eu sou, mas isso foi assim conquistado, do tamanho reconhecimento. Do reconhecimento e é muito bacana isso, porque aí é resistência. Para aguentar mesmo esse reconhecimento assim das pessoas me verem na televisão, onde eu tive que aprender a lidar com mídia. Na universidade, eu fiz o teste aqui no vestibular, que antigamente era educação artística, né? Eu não passei. Aí fui para São Paulo, que eu ganhei uma bolsa de estudo na Escola Municipal de Música, né? E lá eu fiz vestibular e até hoje eu não sei como é que eu passei na Universidade Estadual Paulista, que sou bacharel em música, né? E daí eu tive que cair para dar aula. Apareciam uns projetos assim de extensão, né? Meus professores, eu precisava ganhar umas bolsas, aí eu saí dando aula. E em São Paulo era muito difícil porque é um outro universo, né? É uma grande cidade com outros objetivos, e a gente com esse jeito nordestino, né? Sotaque danado de bom. Então eu ia dar aula lá num bairro lá em São Paulo chamado Cambuci, do Instituto, era um conservatório Lins, era lá, né? Que meu professor que me arrumava. Aí eu ia dar aula para um bocado de chinês, meu amigo, ou japonês, né? Então assim, eu ficava um pouco me tremendo de medo, porque os meninos eram tudo fera, porque geralmente porque chinês dá medo. E eu dando aula. Dizem que um brasileiro nunca vai ganhar, um menino brasileiro nunca vai ganhar do menino chinês. Não, porque existe uma tradição também musical deles, né? Desses países como Japão, China. E aí eu vinha assim, mas eu vinha na tora, assim, né? Pegava o que podia, um pouco, e pronto. Às vezes os meninos me questionavam mesmo. Então, aí hoje assim eu vejo que é o tempo todo, né? Você lidar com... Eu aprendi a fazer release, né? Hoje eu estou mais tranquilo, né? Porque hoje minha esposa me ajuda. Mas o senhor acha que... os senhores, né? Acham que falta mais em Natal o reconhecimento assim dos músicos da terra? Rapaz, olha, melhorou muito. Agora depende, porque isso tudo às vezes há um reconhecimento. Que eu penso assim, né? É que não há
não se apropriam deles. Porque Natal é uma cidade, assim, na história dela, ela é uma cidade muito modista, né? O que vem de fora é muito melhor, isso é muito claro. Enxergado Entendeu? do que os próprios, né? Você veja assim, quando você vai fazer um projeto tipo 6:30, né? É um exemplo bem claro, assim. A gente faz um show na abertura, um showzaço, assim, a gente se prepara, faz aquele show, aí o público fica lá fora, assim. Aí quando vem a atração, às vezes é um cantor, assim, que já tá bem ultrapassado, assim. Você pega um cantor que foi da Jovem Guarda, lá atrás, aí a casa, você vê até tudo é diferente, né? Aí eu acho que essa é a dificuldade. Quando um artista desse, assim, Renato e seus Blue Caps, aí tem a banda, vou dar um exemplo, a banda dos anos 60 que faz um trabalho incrível, né? Com Reinaldo, né? Reinaldo Azevedo. Aí se bota no mesmo Renato e seus Blue Caps ou os Fíveres ali, para tocar no 6:30. A banda dos anos 60 dá um show, assim. Mas quando entra a banda de fora, o pessoal parece que grita mais, é mais entusiasmado. Aí a gente fica assim, é porque não dá esse devido valor, mas eu acho que a imprensa dá muito. O que falta era um trabalho de apropriação, de educação, né? Eu conheci, assim, falei no início, como primeira vez que eu tive um contato com o professor Alexandre Timarama, o senhor foi justamente falando dos seus projetos sociais e tal, porque eu venho dessa escola, né? dessa escola de projetos, né, de pessoas que acreditaram nos meninos, né? E eu sou fascinado por isso. Se Deus me der condições, eu vou investir muito no jovem. E o mercado hoje, assim, para o músico, né, a coisa do tocar, né, de trabalhar como profissão, tá muito difícil. Porque você só tem... Hoje, professor, profissionalmente, não precisa dizer valor, certo, né? Tá. Se quiser dizer aí os 15 mil que o professor Carlinhos Enz ganha, pode dizer, mas... Mas... Não chega a isso, não. Mas, quais são as suas fontes de renda, né? De onde vem? Isso. Vou dizer, primeiro é da Banda Sinfônica da cidade de Natal, que eu estou já completando aí já quase 35 anos. Estou perto de se aposentar, né? E vocês ganham lá 2 salários mínimos. E minha esposa é aposentada, a gente junta e o resto que aparece é bico, né? Então as tocadas que o senhor tem, mesmo sendo pouquinho, também complementam. Agora eu também dava aula lá no Projeto Conexão Felipe Camarão, que eu ganhava temporariamente, assim, 8 meses, né? Esse ano eu me afastei, né? E por que se afastou, professor? Me afastei, assim, porque eu fiquei há 18 anos já, né? Então eu queria dar um tempo, assim, de não pensar nisso. Não foi fácil, né? Porque isso mexe comigo também, né? Porque... rola um carinho com o projeto. Um apego muito grande com a comunidade. Eu sou muito conhecido com aquela comunidade de Felipe Camarão, mas... eu precisava também me afastar. O senhor trouxe visibilidade para esse projeto. Foi, isso. Né? Porque quando ela me chamou, eu tinha muito acesso à mídia, né? Então, uma coisa ajudou outra. E ali muitos meninos também desenvolveram, ou estão na universidade, né? Mas o que eu digo assim, que a dificuldade hoje é porque se ganha muito mal na noite. Hoje você não consegue... ganhar. Hoje os bares pagam muito mal, cara. Primeiro assim, você vai tocar pelo cover. Numa crise dessa, hoje o que estão vendendo muito é delivery, né? Então, na verdade, a pandemia ela acentuou algumas coisas da vida do artista, isso, né? O professor Primata falou aqui no segundo episódio, ele falou uma coisa muito legal. Ele disse assim, nessa crise, o artista, né, a arte foi a primeira área que sofreu e a última que se recupera, né? Porque um violonista, ele canta, ele sozinho ele pode ganhar ali seus 150 ou 200 num bar. Se ele quiser levar um percussionista, amigo, não ferrou.
Então, Não ganha nem eu da acho que passagem. isso tá e porque também tá uma crise muito grande. Você vê os bares hoje, você tem poucas frequências, assim. Então, Depender, amigo, você do né? bar aí, que paga mal os seus músicos, valorize mais. É porque, assim, às vezes você vê a casa cheia e são poucos caras, assim, de bares que compartilham com os músicos, né? A grande maioria não. Porque, ou, porque também, como você disse, é igual montar uma escola. Você tem muito tributo. Você, quando monta um restaurante, você tem que pagar todos os direitos, né? De Ah, extra, não cara. sei o quê. Respirou, olhou Aí, de cara, lado, é aí, tributo. aí fica aquele mau costume, né? Aquele que já só quer tirar o lucro e aí ele não quer repassar para o músico, né? Aí o cara inventa de fazer com um grupo grande, assim, com 6 músicos. Bicho, é de fazer pena. E tem músico que precisa disso. A gente ainda tem os meios de dar aula, né? A gente já é professor. Olha, eu comecei na vida de músico, assim, e, e, e já sabia Ia ser que a parado. carreira de bar é tocar em bar na noite, então eu nunca me encantei. Na verdade, Isso. nunca, já falei isso em outros episódios, nunca toquei e não me interesso. Eu sou muito caseiro, deu 10 horas da Perfeito. noite, eu já tô morrendo de sono, Tá. e imagine começar a trabalhar naquele horário, tocar 3 horas para ganhar 50 conto. Então, não é minha praia. Eu sempre fui voltado para o ensino, me especializei nisso e continuo crescendo na área. Então, nunca quis por isso, mas é uma pena assim, É, porque tem muitos músicos, né? porque tem muito cara que não leva jeito para ensinar, Isso que a mesmo. parada dele é tocar. É, é. E Que aí ele é uma crise assim, e na pandemia pegou muitos colegas é, que tinha também tocava em bandas dessas bandas de forró, né? Parou geral. E aí a gente a gente como professor, sempre quando eu encontrava com um aluno, eu sempre dizia, vá fazer um curso de licenciatura. Muitos alunos que passaram ali no instituto, hoje eu tenho um certo arrependimento e graças a Deus que de não conseguiram, ter né? ingressado Na na licenciatura. licenciatura antes do bacharelado, porque quando eu terminei o É, técnico, na época o professor Álvaro disse: "E aí, Renê, o porque é que um você quer?" Eu disse: mercado "Professor, eu já difícil. estava com no meu coração pro bacharelado, porque o meu desejo era Cara, tocar, tocar, tocar. tocar, tocar. Mas eu me arrependo, rapaz. Assim, hoje casado com 2 É, burguelinhos para vários criar, alunos, né, que eu sempre digo assim, vá fazer licenciatura que você tem um campo. Aí você faz um concurso, né, para um município, né? E aí você pode ser você professor, vai na área de conquista uma pedagogia, certa é, estabilidade, assim, para dentro sim. do seu campo, né? É. Aí eu vejo assim, agora tem os editais, né, do município que acontece, seja em Parnamirim, que eu entro, não posso ser em meu nome, porque eu já fui denunciado por até colegas, né, que me denunciaram e fiquei muito triste assim, mas na Control, né? Então, às vezes, hoje eu toco em alguns eventos, como eu toquei agora, com Lida Itamaracá, fui convidado por ela, pela produção dela, aí eu posso. Aí não tem um problema. Se alguém faz um projeto que tem uma empresa, ou por MEI, né, ou empreendedor individual, eles podem me convidar. Por exemplo, se Alexandre passa num edital, se ele quiser me convidar no município de Natal, eu posso. Não é o meu nome, é em nome dele, né? Então, é, e também aí o que você fica imaginando que aí tem pouco espaço, tem poucos projetos, né? Assim, de música por editais, né? Então é isso. E hoje está ficando mais complicado porque a E, burocracia é muito grande, meu e irmão. eu acho que quando Né? tem, eu acho que já tem uma galera Que já que. está muito habilitada e porque exige, o cara tem que ter notoriedade, o cara tem que ter muito documento, tem que ter valores de concertos ou shows que ele tenha feito para ter uma base lá para eles avaliar os cachês. Então, e aí para quem está começando, é difícil, É cara, porque. difícil. Mas eu sempre digo, Conquistar o seu espaço, né? quando você vai entrando, agora mesmo, né, que teve a abertura de São João, eu fico feliz assim que tem músicos assim que são simples, que toca um trio de forró, que ele vive daquilo, né? Ele está começando a entrar, e diz, Carlinho, eu só consegui, eu gosto de perguntar, né?
Como é que você conseguiu, cara? Porque é tão difícil a burocracia. Eu tenho uma amiga que é contadora, que me ajudou a providenciar a documentação, certidões, não sei o quê, que é uma burocracia, né? Então, e aí quando eu sei como é que é isso, né? Tem colegas, eu vou agora fazer no dia 15 com Lídia Itamaracá, lá no Centro de Convenções, né? Com a banda, aí vai ser com o Mestrinho, Anastácia do Forró, aquela da antiga, né? A autora de Eu Só Quero um Xodó, com Dominguinhos, Mariana Aidar, vários artistas. Aí, de repente, o mercado é tão pequeno que eu sei o que é isso. Aí umas pessoas ligam para mim, como é que você conseguiu entrar? Não, eles me ligaram para mim. O mercado que você dizia, o mercado em Natal é Em tão Natal, pequeno. pequeno, poucos eventos, aí você contempla Para um grupo específico. Contempla um e fica faltando outros. Aí tem colegas que me ligam. Eu disse, não, cara, foi através a fundação me ligou. Aí as pessoas querem o nome da pessoa e quer dizer, porque fica faltando às vezes alguém que era do ramo Falta de o forró. QI, né? Quem indique, né, cara? Porque assim, agora é o seguinte, agora veja só como é as coisas, né, Renê e Alexandre. Eu não paro, certo? Eu sempre apareço assim. Às vezes num projeto Serenata lá de Natal, ou no Choro do Caçoar, que é um projeto que a gente criou, eu e Alexandre. Manda um alô aí pro pessoal do projeto. Que vai ser pessoal. dia 14, né? Sempre na primeira semana de cada mês e terceira. E a gente tá puxando alguns professores lá da universidade, como foi o JP, tocou lá. Que massa. E foi também o Lucas que está fazendo, Lucas que toca clarinete, né? Lucas Bonfim. Então tudo lá é espontâneo, assim. Você chega, um dia você tiver de folga, quer fazer um chorinho, andar pela cidade, chega lá, tem a partitura e vamos. Mas essas coisas faz a gente aparecer. Agora, eu só fui fazer esse espetáculo agora pela Fundação Zé Augusto, de forró, porque foi Lia, que eu toquei com ela há 10 anos, que quando chamaram ela disse, eu gostaria que Na você verdade, chamasse... o senhor consegue vários trabalhos por causa do seu nome. Porque o senhor já conquistou... Porque a guerra é grande, amigo. Assim, a batalha é grande e o pessoal, assim... eu sou um pouco sincero, né? Assim, no meio da música, a gente é um campo de batalha mesmo e tem horas que às vezes o cara não chama, às vezes, um colega porque não dá. Ele vai defender o dele. Aí porque se você chamar, dividir nada para dois é bem difícil. Aí eu digo, isso para mim, pensando assim, eu não... Tem gente que tem mais habilidade, porque aprendeu a fazer mais projetos. Aí às vezes você fica... É muito difícil porque tem poucos patrocinadores e pouca consciência. É diferente de Recife, né? Recife é uma cidade... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui com o professor Alexandre. Professor, o senhor, de certa forma, teve um período, quando o senhor lançou, eu acho que o seu primeiro livro, né? Que teve o Imalte. Foi o seu primeiro livro, é isso, professor? Me ajuda? Foi. O Imalte, né? Imalte 1, Imalte 2, Casa de Farinha, algumas obras suas que eu gosto demais. Na universidade, vamos pegar o polo da universidade, o senhor enxerga uma falta de valorização com o compositor, com o músico da casa? Porque eu lembro que o senhor foi... Primeiro. Assim, teve um projeto, eu acho que foi um projeto sobre compositores da Universidade da Bahia, que lhe convidou e o senhor falou sobre o processo de composição. Eu lembro algo assim, da universidade teve um universo. E às vezes o senhor conquista uma notoriedade, às vezes mais fora do que aqui, né? Eu queria enfatizar isso aqui nesse bate-papo. Como é que o senhor enxerga a valorização, a sua valorização e também a valorização do músico, né? Eu ter convidado vocês dois é porque é justamente isso. Eu enxergo, às vezes, grandes músicos que não têm o reconhecimento que merecem, né? Pelo que produz e tudo mais. Então, como é que o senhor enxerga
essa questão da valorização do seu trabalho e de outros aqui em Natal? É uma pergunta. Eu não consigo ver as coisas por conta da formação que eu tive com conhecimento milenar, filosófico, essas coisas. Então, eu penso que o reconhecimento que uma pessoa pode obter com seu esforço tem uma relação com suas andanças anteriores. Tá? Às vezes uma pessoa se esforça bastante e ela consegue, digamos, elementos importantes que justificaria ela estar ali no topo, sabe? Mas ela não vai. Ela não vai, mesmo com tantos recursos, ela não é reconhecida como se esperaria. E a gente sabe que tem pessoas que têm muito pouco para oferecer e de repente ocupam um espaço enorme na mídia, um espaço enorme. Então, existe um controle para tudo isso? Quem está realmente dando ou fornecendo os resultados das ações de cada um? Isso é um questionamento filosófico. Tá? Por que alguém se esforça tanto e obtém tão pouco, enquanto que outros se esforçam tão pouco e obtêm bastante? E a gente não tem nem elementos para poder justificar e dizer foi feita uma justiça, porque durante essa vida uma pessoa fez tão pouco para já ter tanto, que você não pode dizer não, que a vida está sendo justa com ela, porque ela fez tão pouco e tem tanto. Parece que a vida está sendo injusta com muitos outros e favorecendo demais uma pessoa aqui. Então, eu estou falando isso tudo porque a minha análise sobre mim mesmo, que foi sua questão, né? Sobre... assim, a gente se esforça, entende? Por exemplo, quando você compõe, você tem que ter coragem para mostrar, apresentar seu trabalho, porque você vai ouvir... Vai ser julgado, né? Você vai, exatamente. Você tem um julgamento. Mas, assim, isso é interessante porque vai formando dentro de você você vai criando critérios importantes, principalmente se você mostra para as pessoas que realmente podem te ajudar com opiniões importantes dentro da área que você trabalha. Você tem que ser corajoso e mostrar. E aos poucos, assim, se você gosta, se você valoriza o que você está produzindo, não é? Então, com coragem, você vai lá e apresenta seu trabalho dentro das possibilidades que, por exemplo, agora nós estamos tendo uma oportunidade que você criou aqui para que a gente possa... Né? O Carlinhos ele não perde, assim, ele está sempre ativo, sempre apresentando sua... E eu acho que no meu caso particular, eu não fico muito... Não é algo que o senhor procura, não lhe preocupa. Exatamente, é algo que não me preocupa tanto. O que me preocupa é poder compartilhar, é poder estar fazendo parte de um grupo que eu admiro, que é o grupo de músicos, de artistas, que são pessoas sensíveis para a vida, normalmente assim são, pelo menos eu espero, né, que uma pessoa que lida com arte sinceramente se torna uma pessoa, sabe, que vive num ambiente que eu aprecio, um ambiente da arte, não é, da arte sincera, honesta, sabe, que você é um servo dessa energia da música, que é uma coisa fantástica, divina, não é que... Então, o que me preocupa, na verdade, é estar nesse ambiente. É óbvio, a gente espera um reconhecimento. A gente vive também, isso alimenta a nossa... O reconhecimento, ele gera, de certa forma, assim, é como se fosse um pagamento pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né? Sim. Eu sou
assim, eu fiz antes de, quando eu comecei o podcast, é muito engraçado, eu fiz uma lista, eu ainda tenho essa lista, né? De nomes, né? Assim, e os senhores estavam entre os primeiros, né? Entre os primeiros. E porque eu tenho alguma ligação. Eu queria, assim, que o senhor tocasse, se é possível, se for, se tiver na mão aí, Casa de Farinha, uma música que eu gosto, tem uma linguagem, rola um pouquinho aí, só um pedacinho. Vamos tentar aqui. Tá? Vai ver se rola, né, pessoal? Pessoal, escuta, escuta aí o trabalho do professor Alexandre Timarama, tem uma linguagem Essa música você fez, diferenciada e eu gosto bastante, sabe? você fez, Ó, vários colegas da universidade já tocaram sua obra, Cimarone, meu amigo e meu ex-sócio na clave de sol, o Ezequiel, também um grande amigo, fez bacharelado comigo, e agora o Fernando fez mestrado com Ezequias, Ele fez e até uma eu também já gravação. toquei sua obra, então pelo menos temos 4 violonistas que... Essa música você fez em Recife, né? Eu morava em Caruaru e eu tinha num mosteiro e nossos vizinhos viviam do beneficiamento da mandioca. Então a gente tinha uma relação bem bacana e de vez em quando visitávamos eles lá. E na frente da casa, uma casinha simples, mas tinha um forno assim arredondado, feito de alvenaria, e do centro saía uma haste e eles giravam essa haste para moer a mandioca ali, né? Então isso tudo acontecia num ambiente bem festivo, né? Eles se reuniam e faziam daquilo lá quase que um ritual, assim, uma festa, entende? Então, depois de muitos anos vivendo afastado de tudo, quando eu comecei o processo de compor de forma mais estruturada, essa ideia de representar esse momento na forma de som surgiu e eu comecei a elaborar essa composição. Tem 2 partes bem distintas. Uma seria assim, uma forma uma alusão à forma festiva deles ali se reunindo para produzir a farinha, né? De mandioca. E a outra parte é uma tentativa de imitar aquele giro lá, o giro da roda de farinha. Aí eu utilizei um recurso aqui na região grave do instrumento que é algo que lembra um certo giro, né? Sim. Então é isso. Acho Muito legal conhecer a história da música, da composição, né? Eu vou tentar lembrar, tá? Porque e também tô meio frio. Tudo bem. Um trechinho, professor, só pode dar um sabor aqui pra gente.
Não, é uma linguagem super interessante. Ó, não tem como pegar a partitura, eu tenho essa obra do professor, e não tem como pegar a partitura na minha concepção, como o senhor falou aqui, professor mestre, e olhar e tentar tocar. Não tem, tem que ouvir. Tem que ouvir muito. Porque ele tem uma linguagem, né, uma articulação que é muito específica. Ele faz um vibrato ali, meio que um bend, e a música ela tem algumas características que é bem peculiar a sua forma de tocar. E eu acho que se quiser tocar Alexandre de Marama, tem que ouvir. Ouvir muito, A partitura bastante, é mais um né? guia, não Tem muitos detalhes realmente que é difícil você incluir, senão fica... são tantos eventos assim que você tem que incluir ali na forma de símbolos que fica poluído demais. Então, ali é um... Olha, esse foi o podcast que mais rolou música, viu? Foi, né? Rodrigo? Rolou bastante. Renê, assim, você estava falando essa coisa do reconhecimento, porque eu sempre pensei que a música, ela não é só tocar, certo? Você não tem ideia, Alexandre, as oportunidades que eu pegava, então eu estava sempre ali aprendendo, me relacionando. Quando eu era lá da escola de música, lá, isso há quase 40 anos atrás, em 81, por exemplo. Então aí tinha os grupos, eu via o grupo sonoro, o grupo brejeiro, né, que era com Prentes, Valnei, que tocava violino, que também tocava bandolim, né? E aí esses grupos começavam a tocar lá no NAC, assim, grupos que não eram o meu meio, né? Aí eu fui fazendo muita amizade. Depois toquei com Lucinha Lira, né, no grupo chamado São Cristal, com Prentes, professor de teoria, que ele tinha o coral também de alunos. E aí eu fui, né, Prentes e Bulhões. Aí eu ia fazendo amizade e aprendi uma coisa assim que aquele grupo, o pessoal, Carlinhos, vai ter um aniversário lá na casa de Álvaro, do pai do Álvaro Barros. Aí o grupo ia. Aí eu fazia amizade, eu era o mais novo, assim. Então, fazendo amizade, hoje eu sou uma pessoa que a relação que a gente faz nas relações de encontro, né? E eu sempre com aquele jeito, assim, humilde, sempre querendo aprender. Isso me fez chegar, conhecer hoje, assim, pessoas que são celebridade aqui na cidade, né? Como Diógenes da Cunha Lima, né? Que foi reitor lá da universidade, que são pessoas assim, e eu com muito jeito assim vou conversando, porque geralmente o músico mesmo, esse músico que não tem essas oportunidades, ele fica muito para o ofício dele de tocar. E eu sempre... Essa é uma boa lição, galera, aqui do Carlinhos. Esse aqui eu vou fazer um corte e vou postar porque... bons relacionamentos, sim, né? Se não for bem relacionado. E a partir de hoje, vire meu amigo, professor. Opa! Então, aí eu ia tocar na Academia Norte Rio Grandense, então eu tocava em amigo, tudo. Professor. E eu tocava em tudo, cara. Que legal. E eu era tão louco que às vezes eu ia tocar até em velório. Mestre, deixa eu lhe interromper, a gente poderia passar o dia inteiro aqui com certeza, batendo papo, mas a gente tem um horário aqui específico. Queria que o professor, uma frase para terminar aqui, o Carlinhos também uma frase para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo, e em outro momento a gente pode ter uma revanche aqui, viu? Pode ter uma revanche. Professor, para finalizar... Olha, viva a música, e eu estou muito satisfeito de poder ter participado do evento, né? Ao lado de meu amigo Carlos Zenz. E eu acho que a gente tem que ter, depois de ter enfrentado tanta loucura, né, nesses últimos tempos, ter paciência e determinação. A vida segue, não é? Cada um tem uma missão específica, a gente deve tentar entender qual é esse propósito, e aqueles que têm essa missão associadas à música, que continuem
digamos, firmes, não é? Porque, como diz o velho ditado, o homem propõe e Deus dispõe, não é? Eu acredito muito nisso. Muito bem, obrigado, professor. Carlinhos, uma frase aí para encerrar. Eu agradeço assim de coração e a gente é uma estrada de conhecimento, né? Sempre a vida, a chama, né? A chama a gente se está sempre com essa vontade de poder vencer a cada dia, sabe? E com a música é assim. E a arte e a música, ela tá em tudo, né? Tá em todo lugar, né? E aí a gente tem que aprender como é que eu posso ser cada vez melhor com essa arte que me foi me dada, né? E eu fui escolhido, né, para isso. E aí eu vou aprendendo. Eu acho que pode ser a minha vida inteira, né? Enquanto a gente tiver fôlego, força, né? e fôlego mesmo, né, para tocar, dedos, aí você tem que fazer de tudo. Eu tenho que tomar de manhã cedo um óleo de linhaça. Eu tomo só uma colherzinha para aguentar mesmo assim, né? Pois é, gente, E obrigado. muito jogo de cintura. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Sua digníssima esposa, como é, professor? O nome dela? O nome é Valéria. Valéria, obrigado. Todo mundo adorou aqui da equipe. Espetáculo, Rodrigo, foi né? show? Tá show? Show de bola demais. Valéria, obrigado. E é natural, viu, amigo? Naturalíssimo. E parabéns né? aqui, parabéns por ter escolhido casar com essa figuraça aqui que eu gosto Uma demais. história, amigo. Eu admiro um demais livro, o trabalho, né? E quem sabe a gente possa ter uma revanche aqui, tá bom?